Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento. Eu sou Luciana Salvador. Estamos aqui todos os sábados das 10 às 11 da manhã. E hoje eu quero te convidar para mais um programa, para mais um bate-papo, estar aqui junto com a gente no programa Café com Autoconhecimento, dar seus pitacos, mandar seus comentários, compartilhar nossa live, porque o assunto de hoje é muito interessante para você e para muitas pessoas. Estamos aqui hoje também com a minha convidada, Márcia Gomes, terapeuta holística. Bom dia, Márcia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Luciana? Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. E vamos nessa. Vamos nessa. Estamos juntas hoje. É um prazer receber aqui. Muito obrigada pela sua disposição, estar vindo aqui junto com a gente, compartilhar seu conhecimento, suas experiências, que é sempre muito bom. O programa Café com Autoconhecimento está sempre trazendo um terapeuta holístico, psicanalista, educador, espiritualista, para bater um papo, conversar sobre autoconhecimento, transmitir essa informação que para muitas pessoas ainda não chegaram, mas se Deus quiser, irá chegar, compartilhando nossas lives, compartilhando nossas experiências, nosso conhecimento e juntos aqui formando essa rede de contatos grande, nós vamos caminhando nesse processo de transformação. Estamos aqui hoje com a Márcia Gomes, que vai trazer também para a gente as suas experiências, seu conteúdo, né? Compartilhar o seu conhecimento, que é tão importante. Autoconhecimento é muito rico, né, Márcia? Com certeza. Luciana, o autoconhecimento muito tem se falado, né? E às vezes a gente pensa, né? Qual é a chave para a transformação mesmo? Quando a gente é criança, todo mundo pensa em... Eu vejo aqueles quadros ali de crianças, né? E quando a gente é criança, a gente pensa em transformar o mundo, né? O que eu vou fazer para transformar o mundo? Qual vai ser, de repente, a pesquisa que eu vou fazer que vai salvar a humanidade? A gente tem essa fantasia e esse sonho. Temos. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente realmente quer transformar o mundo, mas a gente quer transformar para fora. E a gente quer ajudar, né? Os pais, os irmãos. A gente quer ajudar todo mundo, quer mudar todo mundo. Nós temos a receita de transformação para todo mundo que está do nosso lado. Mas o mais difícil é a gente, primeiro, fazer o que tem que ser feito dentro de nós mesmos, né? Então, nós olhamos para um amigo e temos todas as dicas para que ele faça a transformação dele. Criticamos, julgamos o outro. Por que uma pessoa não consegue parar? Por exemplo, a gente estava falando do café, né? Por que uma pessoa não consegue sair do vício, não consegue sair do jogo? E olha só, é só fazer isso, né? E a gente tem parece ser tão fácil. Parece a ser orientação muito que a gente fácil. dá, né? Parece ser tão fácil, tão né? óbvio. Os pitacos que a gente coloca na vida do outro, mas a gente sabe que é um processo, às vezes, muito doloroso, difícil. Sim. Né? É um processo que a gente vai desconstruindo muitas informações, construindo outras. Novas, saltando, né? Fazendo saltos de desenvolvimento pessoal. Então, a reflexão que fica aqui é que muitas vezes, cada vez que a gente se vê olhando para o outro, criticando e julgando, a gente dê um passo atrás e fale, como que eu posso me transformar? Porque a grande transformação no mundo ela vai acontecer em ondas. Quando eu me transformo, eu consigo transformar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas ao meu redor vão se transformando e nós vamos sendo agentes de mudança, agentes de transformação, ou por cópia, ou pela inspiração, né? Quando a gente vê um programa como esse seu, ele realmente faz uma grande transformação porque ele traz inspiração para as pessoas, né? Ver que pessoas como eu, como você, temos as nossas dificuldades, mas mesmo assim, nós decidimos trilhar esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E, digamos assim, no mundo corporativo a gente fala melhoria contínua, né? Então, aqui é uma melhoria contínua para nós mesmos. E é um processo realmente, né, que nem você falou, de transformação.
Então, quando eu me transformo, eu começo a ter esse olhar para fora. Eu começo a olhar de uma forma diferente, para fora, para o outro, para as questões da minha vida, né, para os cenários. Então, eu vou mudando toda a minha ótica, né, meus pontos de vistas, né, tudo aquilo que eu acreditei anteriormente já passa a não fazer mais sentido para aquilo que eu estou vivendo agora. Isso parte de uma transformação interna. Por isso que, muitas vezes, a gente dá até um conselho, a gente dá até uma orientação com base naquilo que a gente já experiencia dentro de nós. Mas, para o outro, como ele não construiu ainda aquela experiência, ele ainda não consegue ter a conexão com aquela informação. Com certeza. Por isso que, muitas vezes, a construção ela é céfalo-caudal mesmo, né? Enquanto criança, a gente vai aprendendo através das nossas experiências emocionais, sensoriais, porque e ainda criança a gente não tem o intelecto desenvolvido, então a gente não compreende mesmo, a gente não entende o que realmente se passa em nós e no mundo, então a gente vai pegando por osmose. Né, através da experiência dos pais. Mas, quando a gente é adulto, a gente já tem um certo discernimento. Como eu não tenho aquela experiência dentro de mim, eu não consigo a conexão. Por isso que, muitas vezes, a gente precisa da informação, do conhecimento. E é aqui que a gente está hoje, né? E é para isso que nós estamos aqui no programa Café com Autoconhecimento, que é transmitido pela Rádio Valinhos FM, através do DAIO 87.9, do canal do YouTube da Valinhos FM e também por live através do Facebook, como você está vendo. Então, você que está aí no carro, no trabalho, na sua casa, nos ouvindo, ou aonde quer que seja, se quiser mandar seus comentários, seus pitacos, conversar aqui com a gente vai estar aqui por 1 horinha falando com vocês. E eu quero te convidar, vem aqui junto com a gente bater esse papo. Hoje, o nosso tema é Por que sofremos? Foi um tema sugerido pela Márcia, ela sugeriu alguns, e esse tema foi o que me chamou mais atenção. Porque a nossa busca maior é pela felicidade. A partir do quê? Do nosso sofrimento. A gente quer muito essa tal felicidade, a partir do que a gente está ali sentindo, né, e vendo o cenário da nossa vida. Então, a corrida é por esse ouro, é por esse tesouro, que é a felicidade. Mas como que eu faço para transformar também, né, a minha vida, que está, às vezes, nesse caos, nesse sofrimento? E por que eu me levo para isso? Por que eu sofro tanto, Márcia? Pois é. Gente, eu vou contar para vocês, viu? A Luciana me convidou e eu fiz uma lista de possíveis temas para ela escolher. E coloquei esse tema, Porque Sofremos. Veio assim, porque sofremos. Assim, muito simples, porque sofremos, ok. E aí, quando ela me disse que escolheu esse tema, aí eu tremi na base. Eu falei, meu Deus, ela escolheu o tema que é mais difícil. Porque quando a gente fala do... Olha, escolhi o tema que é mais difícil. Olha, eu parei para fazer... Olha, eu vou mostrar para vocês um mapa mental do que eu vou falar hoje. Porque eu queria falar sobre o porquê sofremos, mas trazendo a esperança, trazendo uma luz no fim do túnel para todo mundo que está em grande sofrimento, em grande dor hoje, e quando você ouvir, porque muitas vezes o sofrimento, e essas perguntas sempre vieram na minha mente, eu acho que é a pergunta da humanidade, né? Quando a gente vê uma criança nascer com problemas, uma família assim praticamente harmoniosa, perfeita, e acontece uma tragédia muito grande nessa família. Às vezes uma mãe maravilhosa e vê o filho dela se metendo em drogas e se perdendo para drogas. Né? Às vezes uma doença incurável numa pessoa tão boa, tão maravilhosa. Essas perguntas nossas, elas nos trazem uma grande reflexão, e por muito tempo eu me perguntei sobre isso também. Por que tanto sofrimento? Não podia ser tão mais maravilhoso, mais fácil, se todo mundo vivesse feliz, todo mundo tivesse dinheiro. Esse é o sonho da humanidade. Muita gente se aproveita desse sonho para vender ilusão e fantasia, Luciana. Tem pessoas... E quantas pessoas que a gente está vendo hoje vendendo ilusão, fantasia, magia? Meu Deus.
E muita gente que acredita. E muita gente que acredita. E o nosso sofrimento, ele parte muito dessa magia. Exato. Dessa magia da infância que a gente imaginou. Da fantasia. Né? Da fantasia, desse mundo. Exato. Né? De Alice no País das Maravilhas. De todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro, todo mundo saudável. Esse é realmente o ideal do ser humano. Foi criada essa fantasia na nossa mente. E aí vem o sofrimento, vem o confronto com a realidade. E o grande desafio nosso, na nossa existência material como seres humanos, é conseguir descobrir o caminho da felicidade, apesar de vivermos no meio do caos. Então, quando um discípulo foi perguntar para um mestre dele, falou, mas e a felicidade, por onde que ela anda? Onde que eu vou buscar? Eu já subi o Himalaia, eu já busquei em todos os lugares na Terra, fui nas cavernas e não encontrei essa tal felicidade. E o mestre falou, mas ela está tão perto de você. Deus escondeu ela dentro do seu coração. E como se conectar com isso. Esse tema, né? Luciana, me emociona. E realmente é emocionante, porque quem faz esse processo de autoconhecimento, de cura, consegue perceber realmente, nesse momento, o que ele estava querendo dizer. Então, a gente busca... Eu sabia que hoje eu ia me emocionar. Vocês me perdoem. Vamos nessa. Nesse programa a gente ri, a gente chora. Então, a gente fala sério, a gente brinca, mas esse é um momento muito comovente mesmo, porque o autoconhecimento, por muitas vezes, grande parte do meu processo, eu chorei muitas vezes, emocionada com aquilo que eu estava construindo dentro de mim. Que lindo, né? E realmente, esse tesouro ele está dentro da gente. Está dentro da gente. E o acesso, você que está me ouvindo, Deus não deu a chave desse acesso na mão de ninguém. Deu na sua mão. O acesso para a porta da felicidade, ela está na sua mão. Não está na da sua mãe, não está na do seu pai, não está na do seu filho. Muitas vezes um filho vem para uma família e enche todos de grande alegria e felicidade, né? E muitas vezes as mães colocam na projeção dessa criança como sendo a raiz de toda a felicidade. Cria uma dependência como se aquilo fosse o maior tesouro dela e fosse parte dela. E dá uma responsabilidade para o filho que ele não tem a capacidade ainda. E não deveria realmente ter mesmo, de suprir essa expectativa ilusória. E aí começam as dores, né? A criança se torna rebelde, a criança precisa ir para o mundo viver a vida dela, e aí começa um monte de sofrimento da mãe, que projetou toda a felicidade dela naquela criança. Enfim, eu estou dando aqui um exemplo de projeção de felicidade, e aí, quando a gente cria essa expectativa, aí é que vem o sofrimento. Então, eu quis criar uma imagem de se no mundo não houvesse nenhum sofrimento e nenhuma dor, né? Como que seríamos? Então, como seríamos? Eu seria de um jeito e eu não faria nenhuma mudança, porque está tudo certo. E ninguém faria nenhuma mudança. Então, viveríamos num mundo egóico de tanta arrogância e prepotência, onde todo mundo se acharia que tem toda a razão e que está certo. Porque, na realidade, quando tudo está indo bem, né, aquele ditado que diz, em time que está se ganhando não se mexe, se tudo está indo bem, por que eu tenho que mudar? E, geralmente, aí vem uma das respostas do porquê o sofrimento. Quando a gente vem para esse mundo material como um processo que a gente se materializa aqui para viver uma experiência,
não tem condição de qual experiência que eu vou viver, né? No contrato não diz assim, olha, eu vou lá para a Terra, tudo bem, mas só quero experiência boa. A negativa você tira aqui de mim, tá? Não tem. Quando a gente se propõe a vir para esse mundo de alguma forma inconsciente, a gente se propõe a viver essa experiência, tudo que está aqui disponível para nós. Então, vai ter alegria, mas vai ter tristeza, vai ter euforia, diversão, mas vai ter choro também, vai ter ganhos, vai ter perdas. A gente vai ter sacrifícios, né? A gente vai ter desilusões, a gente vai ter que desenvolver aquilo que ainda não tem dentro da gente. Muitas vezes a gente cai no desespero, a gente cai na impotência. Mas tem o lado bom, que é muito bom, quando você começa a ganhar consciência sobre tudo que você pode desenvolver e que você acreditava que, se você não tivesse nascido com aquilo, a vida não está boa, não está perfeita. Sim. E a gente cresce com esse ideal, né, de vida, né? Sim. De que a gente tem que ser perfeito. Isso. Que não, uma das ilusões nossas, e que né? tem que nascer já pronto, né? Tem Como que nascer assim, pronto, tem que ser perfeito, tem que agradar o outro. Então, vão colocando na nossa cabeça, aí eu digo vão colocando, assim, os filmes que a gente assiste, as séries, o que a gente ouve, que é divertido, como se a gente tivesse uma obrigação de ser aquilo que toda a sociedade quer que eu seja, né? Então, também vem uma das origens do sofrimento, né? As projeções do outro sobre mim e eu querendo suprir toda essa expectativa. Eu quero ser tudo que meu pai quiser que eu seja, que minha mãe quiser que eu seja, que o amigo, assim. Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo e é um dos caminhos que a gente se perde de nós mesmos. Quando nós vamos tentando agradar todo mundo e a gente não se conheceu, não sabe nem o que a gente gosta, nem o que a gente quer. E aí, de repente, a gente vive em função dos outros, sendo infeliz. Muita gente está perdida nessa, né? Sendo totalmente infeliz num casamento que ela esperava que fosse maravilhoso e não é. Tendo um filho que ela achava que seria tudo de bom e não é. Enfim, tendo um trabalho que ela tanto sonhou e é aquele pesadelo, ter que aguentar aquele chefe, aquelas obrigações e aquelas cobranças. Como que a gente faz na nossa mente para a gente conseguir transformar e entender que isso faz parte da nossa experiência? Viver alegria, tristeza, e que a dor ela é inevitável, né? Quando a gente sai ali, tropeça, torce o pé, se machuca, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é a gente se apegar àquela dor e ficar assim, ai, meu pé, vou ficar um mês. Eu quebrei meu pé, 2 anos. Ai, porque eu quebrei meu pé, eu estou no sofrimento, já passou a dor faz tempo. Então, tem gente que vive no sofrimento, contando as histórias do passado, porque eu apanhei do meu marido, porque meu filho me traiu, porque tanta coisa, e vive contando aquelas histórias e se alimentando daquele sofrimento todo. E ela fica feliz quando alguém tem pena dela ou dele, né? Olha que vida, né? Então, assim. E muitas vezes a pessoa está no sofrimento, não percebe, claro, obviamente, que na maioria das vezes está no piloto automático, não tem consciência sobre o quanto está potencializando a dor, o quanto está dentro desse sofrimento. Mas, por um período, por um momento, tem situações de alegria. Mas, mesmo dentro dessa situação de alegria, ela quer arrumar problema. Sim. Ela quer arrumar... ou tem medo de perder aquela alegria e já começa a sofrer porque está com medo de perder aquele cenário, aquele momentinho que está vivendo feliz. E não é assim que a gente pensa? Muitas vezes estou bem, mas eu não posso dar muita risada, porque amanhã eu vou chorar. Não tem essa frase? Eu não posso estar muito bem, porque amanhã eu vou passar por alguma coisa. Então, condicionamentos. E isso que a Márcia está falando, que está trazendo aqui, é para vocês observarem mesmo, né? O quanto eu estou dentro desse sofrimento e não estou me permitindo sair. Porque existem pontos de fixação, existem traumas. A gente tem...
dois mecanismos, né, que são muito importantes para a gente, que parece que tudo que acontece na nossa vida se torna 2 vezes maior, que é os nossos sensores, né, os nossos canais sensoriais e a nossa emoção. Então, quando eu passo por uma situação que, para mim, é uma situação muito potente, todos esses canais, eles ativam e eu sinto 2 vezes mais. Então, se eu não me atentar, eu estou fixada em um tombo que eu levei lá enquanto eu era criança. Sim. Em uma situação que eu passei lá atrás com os meus pais, muito ruim, e eu estou me protegendo e me defendendo dela até hoje. Mas eu já saí há muito tempo daquela situação. Mas eu não consigo enxergar isso, porque eu estou fixada na dor, no sofrimento. Ali. Então, a gente está dando alguns exemplozinhos que são comuns e até bobos, mas tem coisas muito piores que acontecem na nossa vida e que a gente fica fixado por anos, por décadas. Sim. Né? Muitas pessoas morrem e não conseguiram identificar esse sofrimento. Exatamente, porque realmente, neste assunto, gente, o autoconhecimento, eu acho que a gente falou no outro programa passado, e eu quero reforçar aqui, o autoconhecimento é um caminho de descoberta de si mesmo, do eu, de quem sou eu. Eu sou esse corpo, eu sou essa mente, eu sou minhas emoções, eu sou dissociado disso tudo. Só que é um longo caminho, porque a mente buga toda hora e traz a gente para dor e sofrimento. Aí chega uma hora que começa a misturar com espiritualidade, com o que os outros falam, enfim, realmente é uma jornada. Mas não é porque é autoconhecimento que é um caminho solitário e solitário individual para dentro, mas a gente precisa pedir ajuda de quem tem o conhecimento, quem tem a capacidade para nos orientar nessa jornada. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar padrões negativos de comportamento, de dor e sofrimento. E eu estou acostumada a atender clientes que falam assim, olha, esse assunto aqui, para mim, já está resolvido. Quando a gente volta a falar no assunto, está claro que não está resolvido. Assim, a mente falou assim, eu não quero mexer mais nisso, não. Quero olhar. Por favor. Não quero olhar para isso. Eu já fiz terapia faz muito tempo. Eu já está resolvido. Não vamos nem falar disso. Então, geralmente, quando a pessoa fala, já está resolvido, não quero mais falar disso, eu tenho absoluta certeza que não está resolvido. Porque quando está resolvido, a gente fala da história sem sentir dor, com naturalidade, como se estivesse contando a história de um personagem no cinema, do filme, porque a gente já não se identifica com aquela dor. E sem mecanismos de defesa, né? De fuga, não, já está resolvido e saindo dali rapidamente, correndo para não entrar em contato, porque afeta. Márcia, tem umas pessoas aqui entrando em contato com a gente, aqui mandando bom dia. Geisa Salati mandou bom dia. Opa! Bom dia, Geisa. Geisa sempre aqui com a gente, nosso ouvinte. Simon Rodrigues mandando bom dia. Bom dia, Simon. Sempre aqui com a gente também. A Geisa mandou viver segundo a própria consciência, fazendo o que é certo, porque é certo e não porque tem gente olhando, é a melhor maneira de viver. E exemplos de vida inspiram outras pessoas. Realmente, Geisa, exemplos de vida inspiram outras pessoas. E a gente precisa de muitos exemplos, né, Márcia? Com certeza. Inspiração, né? De inspiração e também para falar para nós mesmos. Olha, se fulano conseguiu, eu também consigo. Sim. Se a pessoa pode, eu também posso. Se ela se desenvolveu, eu também posso me desenvolver. Sim. Porque, afinal de contas, todos nós temos essa capacidade de desenvolvimento, desconstrução e construção. E a gente precisa ficar consciente que a gente pode fazer esse processo. A Márcia Rovati também mandou bom dia, Márcia. Ademir Cacefo mandou bom dia, meninas. Bom dia, Ademir. Geisa Salati também mandou. O ser humano é lindo em toda a sua imperfeição. E a vida nos mostra que não temos controle de nada nem de ninguém, só de continuar vivendo, crescendo e deixando a sua marquinha nessa vida. É isso aí, E é isso aí mesmo. A gente não tem controle de nada, gente. De nada. Esse é o nosso exercício da felicidade. A gente só tem
que ganhar consciência sobre isso e a consciência do que eu posso controlar dentro de mim. Porque externamente eu não tenho esse controle. Eu não posso mudar a Márcia não pode me mudar, eu não posso mudar minha filha não pode me mudar. Então, eu querer exigir, né, o que você falou aqui, né? A mãe colocar no filho uma expectativa, uma responsabilidade de fazer a mãe feliz, aquela família feliz. É uma situação assim improvável, isso não vai acontecer, a não ser que o filho já tenha um traço e que já tenha um traço de não dar trabalho, porque a gente não quer que o filho dê trabalho, né? A felicidade para a mãe ele vai criar um filho com traumas, porque ele vai viver a vida da mãe, vai deixar de viver a vida dele, aí quando essa mãe for embora, ele se vê perdido no mundo. É assim, todas as relações de dependências, um pode estar muito feliz nessa relação, né? Por exemplo, uma mãe completamente dependente e um filho bonzinho para o resto da vida. E para a mãe isso é maravilhoso, para o filho também, porque ele se sente acolhido. Mas a vida traz tantas lições, aí um dia acontece alguma coisa com essa mãe e ela vai embora. Esse filho, ele vai ter que aprender a se ver sozinho no mundo, porque essa mãe não ajudou ele a se tornar independente. Então, qualquer tipo de relação de dependência é nocivo para um dos lados. É nocivo, porque nós nascemos para sermos seres independentes, emocionalmente, fisicamente, cada um tem que, no mínimo, saber fazer sua comida, arrumar sua cama e viver por si só. Quando seres independentes, felizes, independentes emocionalmente, se juntam para se relacionar, nossa, isso cresce tanto numa relação, porque não existe a cobrança, não existe o ciúme, não existe o culpar um do outro, porque você não faz o que eu gosto, porque você faz, porque não é assim. Porque as relações de dependência, elas trazem muitas cobranças e, consequentemente, muitas brigas e muito sofrimento. Porque eu espero que o outro me faça feliz. E aí vai dar ruim, né? Com qualquer pessoa. Exato. Eu jogo essa responsabilidade para o outro tem que me fazer feliz. Porque, assim, a gente nasce espelhado totalmente nos pais. Por quê? Dentro daquela faixa de idade, eu sou totalmente dependente. Eu dependo do alimento, eu dependo de uma pessoa me dar banho, eu dependo do outro para me dar exemplo para que eu possa ir para a vida, né? Que é o sistema nosso de sobrevivência, como eu devo andar, como eu devo engatinhar, como eu devo falar. Então, a gente já nasce com esse espelhamento total da dependência do outro nessa fase. Sim. Mas quando a gente vai para a adolescência, a gente vai se desvinculando, e parte de nós vai se desvinculando desse espelhamento. Porque aí eu vou escolher minha profissão, eu vou escolher meu círculo de amizade, eu vou começar a me comportar de maneira diferente daquela que eu aprendi dentro de casa, porque eu estou vendo outros comportamentos, e aí eu começo a construir novas formas de viver a vida, mas ainda assim, se a gente não se conectar com a dependência emocional do outro, que o outro tem que me fazer feliz, eu vou com parte disso ainda dependente. Sim. E os grandes conflitos nas famílias é quando os filhos chegam nessa fase da adolescência, né? A mãe fala, nossa, meu filho era tão bonzinho, mas ficou tão difícil. Meus pais também, nossa, está muito difícil. Ainda bem que seu filho te confronta, que ele tem a rebeldia, porque ele está buscando o espaço dele. Os pais precisam ter essa visão do filho quando e as próprias experiências. Quando ele começa a questionar e confrontar os pais, lógico que num nível dentro do aceitável, da educação, tudo, é a necessidade deste menino ou desta menina buscar a sua identidade para não ser exatamente igual ao pai e mãe. É a oportunidade que essa criança está falando. Meu pai é assim, minha mãe é assim, eu não quero ser que nem eles, eu vou ser diferente. Então, ele se rebela e ela se rebela. E quando os pais querem castrar esta criança de se rebelar, eles estão fazendo
uma criança nos moldes dele. Então, castrando a liberdade dessa criança. Então, assim, por trás de todos esses sofrimentos nas relações humanas, existe sempre um propósito de crescimento, né? Eu fui uma pessoa rebelde, demorei muito tempo para me rebelar, mas hoje, graças a Deus, eu olho para trás e falo, graças a Deus eu me rebelei, senão eu seria cópia não estava castrada até hoje. Estava castrada, bloqueada, ali limitada. Então, eu quero trazer para vocês assim uma associação da nossa vida com um parque de diversões. Quando, né, tem muitas pessoas aqui que ficam planejando ir para a Disney, é o programa das próximas férias, juntando dinheiro, tudo. E quando você vai para um parque de diversões como o da Disney, que tem 1 milhão de possibilidades de diversão, tem aqueles brinquedos que vão te trazer muito pânico, terror, você vai sair passando mal. Mas você, quando entra nesse brinquedo, você tem a consciência de que você vai passar mal, mas você quer. Você quer mesmo assim experimentar. Então, eu vou na montanha-russa mais cadavérica, porque eu sei que a minha emoção vai lá em cima, mas eu sei que daqui a pouco vai terminar. É só um brinquedo. E eu quero sentir aquele medo, porque se eu estou indo, eu quero. Eu quero me assustar, eu quero sentir aquelas sensações. Isso, faz parte. E a nossa vida é um grande parque de diversões. A gente veio para essa vida para experimentar todas as experiências, né? Então, a gente tem que curtir tudo, até no momento de dor, porque é no momento de dor que a gente repensa o que está errado. E quando a gente fala de doença, né, é um momento que o nosso corpo manifesta um sofrimento, uma dor, um sofrimento, que nos faz pensar e repensar o que de errado que eu fiz com este corpo que ele adoeceu, porque a essência do ser humano, a natureza é ter um corpo saudável, cheio de energia. Se eu tenho um interesse no meu crescimento, porque tem muita gente que não está nem aí, né? Comeu hambúrguer a vida inteira, passou mal, teve problema no estômago, melhorou e vai continuar comendo hambúrguer até morrer. Mas tudo bem, eu não estou nem falando dessas pessoas aqui. Eu estou falando das pessoas que olham para a doença e falam: por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou com problema cardíaco? Por que eu estou com problema de obesidade? Por que tudo isso? Então, buscando orientação com médicos, nutricionistas, você vai ver que você pegou um caminho de estilo de vida que te levou para a doença. E é parte de uma autodestruição. Autodestruição. Então, neste momento de toda a dor e sofrimento do confronto com a doença, com a limitação, a gente tem uma luz no fim do túnel de olhar para a nossa vida e mudar. Da mesma forma, questões emocionais. Se eu entro num quadro gravíssimo de depressão ou de transtorno de ansiedade, de TDAH, de qualquer tipo de transtorno mental, emocional, eu tenho a oportunidade de olhar para isso e falar: que hábitos que eu tenho mentais, emocionais, que me levam para esse desequilíbrio. E este é o caminho de olhar para dentro e se questionar, porque ninguém assim nasceu para ser escravo de remédio para controlar a ansiedade. E o remédio, ele tem a sua função pontual. Agora, todas as vezes que eu tive um confronto doído com a realidade, foi quando a médica me falou: esse remédio você vai... Olha, esse remedinho aqui, você vai ter que tomar para a vida inteira. Aquilo foi um choque para mim. Como que eu vou ter que, toda vez que eu comer uma comida, vou ter que tomar um remédio para não ter flatulência, para não ter problemas digestórios? Para ajudar no processo digestivo, né? Aí eu falei: tem alguma coisa errada comigo, então eu vou buscar ajuda. E foram todas as vezes que eu me confrontei com um diagnóstico médico, disse: olha, isso é para a vida inteira, síndrome do intestino irritável é para a vida inteira. Eu não aceitei esse diagnóstico para a vida inteira.
Então, eu tive que fazer um caminho de mudança. Foi rápido? Não foi rápido. Até hoje, eu ainda estou no meu caminho de mudança, tentando tirar o café. E não é fácil. Os vícios. Porque são Não é vícios, fácil. né? São vícios alimentares, emocionais. O que eu ganho com aquilo, qual sensação que aquilo me dá, porque às vezes não é só o se alimentar, gostar daquele tipo de alimentação. Às vezes é para que eu uso, né, aquele alimento, né? Emocionalmente, né? Emocionalmente É o falando. brigadeiro com café. Ai, meu Deus do céu. E geralmente você pode ver, a pessoa quando está irritada, estressada ou sofrendo, ela vai no chocolate. Sim. Né? Porque o chocolate dá aquele alívio, aquela sensação de saciedade, aquela sensação de prazer. Sim. E a gente busca muito isso. Parte da nossa busca alimentar, da nossa gula, do nosso processo de autodestruição, é buscando uma sensação, um prazer, uma emoção. Cobrir algo que está faltando ali dentro, né? O que está faltando? E é muito difícil a gente entrar em contato com essa responsabilidade. Eu sou responsável por isso que está acontecendo no meu corpo. Eu sou responsável pela minha ansiedade, eu sou responsável pelos sintomas físicos que eu estou sentindo e até por uma doença fatal. Eu sou responsável. Sim, lógico. Eu me levei para essa condição. E é difícil, às vezes, a gente encarar isso. Porque a gente, parte de nós, acredita que tem esse caminho já estava escrito. Sim. Né? Acredita que essa condição, tudo que eu estou vivendo na minha vida, era para eu viver e já estava tudo escrito. Sim, Né? Para isso, a gente tem realmente essa era questão, para ser assim. A questão do livre-arbítrio. Isso é não pegar a responsabilidade para nós. É o medo da responsabilidade. Sim. E o medo também de confrontar, né? Por que eu me levei para isso? Por que eu me levei para isso? É a pergunta mais difícil. Às vezes eu faço essa pergunta, Márcia, por que você deixou chegar nesse ponto? E é doído da gente ver que a escravização de algumas emoções nos levam efetivamente para o buraco. Então, olha só, eu queria falar sobre essa questão da doença emocional, tudo que é uma oportunidade de você olhar para dentro e ver o que você veio fazendo com você de errado para chegar nesse ponto. Então, olhar para a doença como uma visão de um caminho do despertar para uma nova vida, né? E o sofrimento emocional como sendo um alerta da alma, do coração, dizendo: ei, não está legal, chega, né? E todo o meu caminho de conhecimento, eu estudei muitas coisas, mas as ferramentas principais que hoje eu faço uso, porque faz sentido para mim, me mostraram um caminho e me convenceram, é a homeostase quântica informacional, que parte de um princípio onde tudo é informação e a nossa realidade se materializa através da informação que a gente traz na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, pela física quântica informacional, nós criamos a nossa realidade. E também, da mesma forma que criamos, podemos transformar. E falando aqui da mente, a nossa mente... ela já tem aquela frase do Einstein, né? Que o nosso universo é a nossa mente. É a nossa mente, ela cria tudo. E é tão simples, assim, às vezes parece simples eu falar, mas às vezes buga a cabeça da pessoa que está ouvindo. Então, não tem problema se você não entender tudo que a gente está falando aqui agora, vai digerindo no seu tempo. Mas, porque também fiquei bugada há muito tempo. E demora para essa informação, para a gente realmente se conectar,
né, com o que uma frase, né, o que uma palavra, o que um conteúdo quer realmente dizer. Demora. É um processo, né? É um processo porque a sua mente ela estava toda condicionada a um padrão, a uma informação. Então, quando você coloca algo diferente, demora para você se conectar com aquilo. Sim. Mas é através de você ir inserindo uma nova informação que essa transformação vai acontecendo. Buscando o sentido disso na sua vida, porque tudo a gente só se move se aquilo faz sentido para a gente. E até a consciência, eu só ganho a consciência se eu realmente, né, me conecto à informação do que aquilo está fazendo comigo e qual o sentido de tudo isso na minha vida. Né? A gente busca sentido, o ser humano ele busca o sentido. Isso. Enquanto não faz sentido, não entra a informação. Então, a gente tem que buscar. E muitas vezes, nesse início, é um esforço. Eu tenho que me esforçar. Sim. Ouvir, né? Vai ouvindo, vai vendo se faz sentido para você. Eu lembro, eu fui criada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Né? Minha mãe era muito rigorosa, meu pai também. E na Igreja Evangélica, há, sei lá, 30 anos atrás, era tudo muito rígido. Então, eu ia fazer 15 anos, ia até a festa na igreja, eu ia entrar lá. Baile de debutantes. Não podia dançar, tá? Não tinha baile, era assim. Mas, enfim. E naquela época, eu tinha 14, quase 15 anos, né? E eu depilei as minhas pernas, porque era muito peludo, eu tinha muito hormônio, e cortei a ponta dos meus cabelos. E aí eu fui excluída da igreja, com 14 anos. Então, eu vivi um sofrimento muito grande de exclusão, de me sentir excluída, que é o que muitas meninas hoje vivenciam nessa idade, da menina que excluiu ela do grupo, sabe? E essa dor da exclusão, de não ser, né, de não ser acolhida na minha dor, doeu demais. Então, muito disso eu vim repetindo na minha vida depois. Eu agia como se tivesse sido excluída, como se eu não tivesse valor. Aquilo foi tão forte para você, foi tão forte, que aquela impressão emocional te acompanhou. Então, eu realmente era uma menina tímida, não conseguia me posicionar, para você ver o quanto que, às vezes, uma ação, uma atitude na infância, sofreu um bullying, uma criança que sofreu bullying, geralmente ela vai trazer essa dor na vida dela, no trabalho, e ela, por vibrar nesta energia, nesses pensamentos de que ela não tem valor, de que ela não foi respeitada, que ela sofreu um tipo de abuso, porque aquilo foi um abuso moral com uma criança. Isso não se faz com uma criança. Ela vai se posicionar na vida sempre recuando. E aí, com medo, muito medo dessa exclusão acontecer novamente. E vai atrair a condição de ser um adulto abusado constantemente. Por quê? Porque, Luciana, você vê na postura corporal, tem um livro, O Corpo Fala, e a gente vê na postura. Uma criança ou uma pessoa que se sente menos, ela anda com as costas encurvadas, com a cabeça para baixo. Isso já dá um sinal para aquela criança que também sofreu algum abuso, mas que se tornou abusador. Né? Então, é a vítima perfeita. É o encaixe perfeito do quebra-cabeça, um abusador abusando de alguém que se sente vítima. Então, neste sentido, é muito claro para mim que realmente nós criamos a nossa realidade através do que vibramos, dos nossos pensamentos, porque a nossa atitude reflete o que a gente acredita, o que a gente pensa. Se eu não tenho valor, se ninguém me ouve, se eu não sou ouvida, então eu não tenho valor. E aí todo mundo posso passar na rua. Se tem um bêbado maluco, mendigo, doidão, é comigo que ele vai gritar.
E você vai falar, nossa, e você vai se sentir afetada mesmo sem ter um vínculo, sem conhecer, sem ter desenvolvido um relacionamento. Nossa, ele falou para mim e já vai se sentir daquele jeito, porque é o ambiente perfeito para que também te deixa naquela condição que você já está viciada. Exato. O cachorro maluco, solto, doidão, vai vir pegar é meu pé, entendeu? Então, gente... E aí já consolida aquela informação que você acreditou. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, até o cachorro, tá vendo? Até o cachorro vem morder o meu pé. Então, gente, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que voltar em toda a nossa história, resolver todos esses traumas e curar as nossas dores. Porque aí sim nós podemos dar um passo além de criar a realidade que queremos, né? E é difícil a pessoa aceitar que dentro dessa história que você falou, o que você buscava? As evidências de que aquilo estava certo. Estava certo. E a gente, dentro da nossa história, das nossas experiências, dos nossos traumas, né, a gente vai buscando as evidências de que aquilo está certo, porque dentro daquilo também existe um prazer, existe uma zona de conforto. Né? Tem alguém em nós também que não quer sair do casulo, que não quer se transformar, que quer ficar ali. E quentinho, quentinho. Por quê? Porque quem tem essa condição de se sentir excluído tem autoestima rebaixada, tem complexo de inferioridade, tem senso de incapacidade, então não se acha capaz de nada, não se acha bonito, não se acha inteligente. Tudo. Então, para essa pessoa, o desafio da evolução, de se desenvolver, é 4 vezes maior. Sim. E aí o medo de ir e fracassar, porque já é a informação que eu tenho, que eu já sou um fracasso, o medo de ir fracassar, por medo de eu não viver aquilo, aquela exclusão de novo, todos aqueles sentimentos, eu fujo daquilo. E fugir daquilo é ficar dentro do casulo. Parado, estagnado, nem vou tentar, porque já sei que vou falhar. A Geisa mandou aqui pra gente. Simon mandou palminhas aqui, tá gostando do programa. A Geisa mandou aqui. Nossa, isso da comida estar ligada a lembranças é uma coisa incrível. Para mim, bolo com café à tarde me transporta para minha infância, onde maninha fazia nosso cafezinho da tarde. Tinha bolo da minha avó, pavê da minha tia e papos alegres. Os primos reunidos, lembrança muito gostosa. Que bom. Né? O Natal mandou bom dia pra gente. Bom dia, Natal. Se vocês quiserem falar, gente, da onde que vocês estão falando, pra gente ir aqui batendo esse papo com vocês, fala, né? A Geisa, ela fala de Atlanta, nos Estados Unidos. Ela é de outro país. Ela é daqui, a família dela é daqui, mas ela tá morando lá. Né, tem outras pessoas aqui, tem gente falando de Goiânia aqui também, tem gente falando aqui de Campinas também. Se vocês quiserem ir falando, a gente vai aqui conversando com vocês. E lembrando também que o nosso programa está aqui 10h48, né? 7 minutinhos para acabar. Estou olhando meu mapa mental, eu vou ter que acelerar para chegar aqui onde eu quero, gente. Então, assim, resumindo aqui, doença, um aviso do corpo, tá? Precisamos buscar a origem dessa doença emocional. E aí entra então, como que eu saio do sofrimento? Qual é a ferramenta para eu sair do sofrimento? O amor e o perdão, que é uma ferramenta de cura. Eu tive que passar por todas essas dores que eu vivenciei, de ser excluída da igreja, da minha mãe nunca ter ido numa apresentação minha de teclado. Foram muitas dores ao longo da minha vida, e a minha mãe tinha as dores dela, por isso que ela fazia daquele jeito. E eu tive que conseguir olhar com o olhar do amor e do perdão para realmente não sentir a dor de toda aquela experiência. E aí a gente tem 2 opções, né? Em lidando com uma dor profunda, que a nossa mente quanto mais inteligente, Lu, a pessoa mentes brilhantes, mais difícil é de ela acessar o coração, porque ela tem toda a explicação lógica do porquê que ela foi vítima, porquê que aconteceu. E racionaliza tudo, e está tudo resolvido, mas isso assim, assim, assim. Então, assim, a nossa cura vai para o caminho do coração. Não tem outro caminho. Vocês podem, se vocês acharem um outro caminho, vocês me digam, porque eu não encontrei. E aí,
tudo é uma questão de percepção do mundo, né? Então, vamos lá. Quando eu falo de amor e de perdão, eu tenho duas opções. Ou eu recebi a dor e replico a dor no outro. Então, alguém fala grosso comigo, eu vou falar grosso com ele, porque quem que ele pensa que é? Está pensando que pode falar desse jeito comigo? Não vai aqui, não vai mesmo. Então, assim, ele me bate e eu bato nele. Então, a gente fica só replicando dor. Ou a gente tem o exemplo de Jesus, que recebe a dor e não aceita, mas não replica. Então, replica com amor, revida com amor. E essa é a melhor ferramenta de transformação. Porque se a pessoa do lado de lá não se tocar, pelo menos você não se machuca, você não recebe esse presente. A gente tem a opção de receber o presente que quiser. Se a pessoa está vindo com grosseria, eu falo, muito obrigada, esse presente não é meu, pode dar para o próximo. Não se identifica. Não me identifico. E é realmente isso. Quando você ganha consciência e entende que você não é aquilo, que você não tem aquele traço mais, pode ser que até já tinha anteriormente, no passado, mas quando você se desvincula da informação, você não pega mais para você. Não pega, e você consegue olhar realmente com compaixão, de olhar para essa pessoa, de falar assim, meu Deus, que tanta dor que essa pessoa traz dentro de si, que ela precisa tratar todo mundo que gosta dela com tanta grosseria. Mas, assim, são mecanismos de defesa para não muitas pessoas, né, sofreram tanto com a perda de alguém querido que não quer conexão demais, porque senão ela tem medo de se machucar. Então, assim, por trás de cada grosseria, de cada desequilíbrio, tem uma dor oculta. E é o caminho dessa pessoa conseguir descobrir essa dor e curar. Não é você que, com agressividade, vai resolver a dor dela. Só vai transformar o seu dia numa energia péssima, porque você está entrando nessa energia, e não vai transformar nada. Então, o amor e o perdão realmente... Demorou muito tempo para eu conseguir entender, realmente, aqui dentro do meu coração, como é que revidar com amor e com perdão curava. Olha, demorei muito tempo. Quando a gente se conecta ao campo emocional e você entende o quanto as emoções que a gente mesmo estimula, porque a gente estimula, se eu vou revidar uma ofensa, eu estou estimulando em mim um estado ruim. Então, quando a gente se conecta a essa informação, né, desses estados que a gente vai estimulando ruim, né, raiva, ódio, desespero, rancor, que isso tudo é ruim, me machuca, me magoa e me fere, você vai se livrando disso. Para que eu vou sentir raiva dessa pessoa que eu não tenho vínculo, eu não conheço? Na fila do supermercado, nunca vi. Isso! E vou ficar revidando, vou ficar estimulando. Não, tudo bem, ok. Sai e às vezes até pede desculpa, porque... Para que eu vou ter que provar alguma coisa ali? E tudo isso a gente busca provar, né, Márcia? Ali, Medeia mandou bom dia, meninas iluminadas. Beijo, minha amiga aqui. Beijo, Li. O Natal mandou aqui, Caldas Novas, Goiás. Olha que legal, falando aqui com Goiás. Muito prazer, né, em receber você aqui, Natal, no nosso programa, nosso ouvinte aqui. Venha mais vezes, programa Café com Autoconhecimento está no ar todos os sábados das 10 às 11 da manhã, sempre trazendo aqui conteúdo sobre autoconhecimento. Estamos aqui hoje com a Márcia Gomes, terapeuta holística, com o tema Por que Sofremos? E eu já vou finalizando aqui, falando de como a gente consegue buscar ajuda para isso, tá? Uma das dicas e que eu vejo que foi assim a chave para o meu crescimento pessoal foi a conexão com o divino, a espiritualidade. Tem alguma? Então aqui eu quero falar para quem está sofrendo com filho que usa drogas. A droga é uma coisa que realmente destrói uma família. O vício nos jogos, vícios, qualquer vício, gente. Eu nunca fui viciada em droga, em álcool, mas sou viciada no café. E tomar consciência de que esse vício é tão nefasto quanto o vício do crack me confrontou com uma realidade que eu tenho que enfrentar isso. Acabou. É muito difícil, porque o vício no crack, o vício no álcool, ele traz efeitos muito maléficos na conexão com a família e no corpo. Mas tem alguns vícios que a gente dá um desconto, mas também é vício. Acabou.
É simples assim, gente. E eu sei o quanto que eu estou batalhando para me libertar do vício do café. Então, eu sei o quanto que é difícil. Agora, tem momentos que é só a gente buscando a ajuda de algo superior, do divino, seja o nome que você der para isso. É na meditação, pedindo a Deus força, coragem para vencer e se colocar à disposição dessa conexão da espiritualidade, que ela também é individual, vai ser feita por você e o Criador, o nome que você der. O nome que você der para isso, Alá, Shiva, Deus, Ave Maria, é algo maior que é superior a você e que te criou e que vai te dar forças para vencer os seus desafios. Porque a fé é muito importante, não é, Márcia? A fé e a esperança, acreditar, né, em algo superior é muito importante, porque além de confortar a gente quando a gente está passando por uma fase difícil dentro desse processo, né, de desconexão desse vício e de muitas outras coisas, isso conforta a gente, né? Estar conectada com algo espiritual conforta, traz esperança, traz força. a luz no fim do túnel, que é o que a Márcia, no início do programa, falou. Eu não queria falar só de sofrimento, eu quero falar também da luz no fim do túnel, né? Trazer essa informação, trazendo também essa luz. E a gente precisa enxergar essa luz no fim do túnel, porque senão perde o sentido. Sim. Né? Talvez eu não tenha tanta força assim se eu não estiver conectado espiritualmente com algo maior e acreditar. E a fé é muito importante. E a esperança também, ter esperança também é muito importante. E são condições emocionais que só a espiritualidade que me traz. Né? Fé, o conforto, a esperança, o acreditar que amanhã vai ser diferente. Sim. Que amanhã pode ser melhor. E pode ser melhor, gente. Sim. Pode ser melhor. Quantas histórias de superação a gente não escuta por aí? Pode ser muito melhor. É que a gente tem que criar, desenvolver esses pilares, né, de amor, de compaixão, de autoestima, de senso de capacidade, de segurança, de proteção, para a gente conseguir forças para essa caminhada. Pode ser muito melhor. Sim. E o caminho da nossa vida aqui na Terra é um caminho espiritual, que nada tem a ver com religião, com dogmas, enfim. Então, que você consiga encontrar na sua vida um propósito de viver, sendo o que você é e sendo feliz. E é isso aí, gente. Geisa mandou aqui em Atlanta com o coração em Valinhos. Beijo, Geisa. Estamos aqui finalizando o nosso programa. Falamos hoje com a Márcia Gomes, terapeuta holística, que trouxe aqui o tema Por que Sofremos. Próximo programa estaremos aqui de novo, das 10 às 11 da manhã, com mais uma convidada e outro tema diferente. Quero agradecer a todos pela participação, pela audiência, você que estava aí no Dial, no YouTube, no Facebook, nos acompanhando, mandando seus comentários. Muito obrigado. A sua participação é muito importante para nós. Quero agradecer também aqui a Márcia, que esteve aqui junto com a gente, disposta, veio, tirou um tempinho para compartilhar seu conhecimento e a sua experiência. Obrigada, Márcia. Muito obrigada, Luciana, a todos vocês que estiveram aqui, que vão ouvir depois, a toda a equipe. Onde as pessoas podem te encontrar? Qual que é o Instagram? No Instagram é marciagomes.terapeuta. Entrem lá. Acesse, porque às vezes a gente também precisa de uma ajuda profissional, gente, na maioria das vezes. Se eu não consigo iniciar esse caminho, eu preciso de uma ajuda profissional. Estamos aqui para isso. O Simon mandou aqui gratidão, a Geisa mandou aqui muito bom papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo sábado e ótimo final de semana a todos. Beijo no coração.